Iniciando então o nosso estudo de hoje, acompanhando aqui o estudo da Revista Espírita do mês de julho de 1858, nós teremos dois casos hoje para estudar, casos longos inclusive, né? Vamos acelerar aqui o nosso encontro de hoje. O primeiro então, o espírito batedor de Bergsaben. Esse é o terceiro artigo, né? Kardec vem trazendo para nós partes, né, de uma publicação que foi feita na Alemanha. Então é a terceiro artigo que nós acompanhamos, ou seja, a terceira parte daquela história. E vamos também depois, na sessão Conversas Familiares de Além Túmulo, o Tambor de Berezina, também um artigo longo aqui, né, com 60 questões que Kardec apresenta para um espírito, né? Vamos lá então, iniciando aqui, só para a gente recapitular aquilo que foi estudado na última semana. Nós temos aqui então o trechinho final da segunda parte. Para quem não lembra, né, o espírito de Bergsaben era aquele caso de um garoto ou uma garota, né, ainda ficou naquela dúvida. Um artigo falava que era um menino, que é Philippine Sanger, e depois no segundo afirmava que era uma menina, né? Então até teve uma observação de rodapé trazendo para nós essa dúvida, né? Mas na casa, né, com batidas, com movimentação, a criança entrando, o adolescente, né, acho que 12 anos de idade, entrando num estado de transe, enfim, né, e chamou bastante atenção das pessoas do local. E esse texto então foi publicado num jornal, acabou virando depois essa pequena publicação, e era simplesmente a título de conhecimento, não era feita nenhuma análise dentro do campo da doutrina espírita. Kardec pegou essa publicação e trouxe para a análise a partir da doutrina, exatamente porque não havia nenhum tipo de avaliação de análise, era apenas assim um livro de terror, vamos dizer assim, ou um livro que trazia algo sobrenatural, né, já que eles não tinham nenhuma base para fazer uma análise sobre aquilo. Isso depois, alguns anos, Kardec então trouxe, né, para a análise à luz da doutrina espírita. Então, no final do último artigo, nós temos o seguinte texto. Como se vê, Philippine Sanger era uma médium natural muito complexa. Além da influência que exercia sobre os fenômenos, bem conhecido dos ruídos e movimentos, era uma sonâmbula estática. Conversava com os seres incorpóreos que via. Ao mesmo tempo via os assistentes e lhes dirigia a palavra, embora nem sempre lhes respondesse, o que prova que, em certos momentos, se achava isolada. Para aqueles que conhecem os efeitos da emancipação da alma, olha que legal, nós estamos estudando sobre isso lá no Livro dos Espíritos, né? Para aqueles que conhecem os efeitos da emancipação da alma, as visões que relatamos nada têm que não possam ser explicadas facilmente. Nesses momentos de êxtase, é provável que o espírito da criança se visse transportado para algum país longínquo, onde assistia, talvez em recordação, a uma cerimônia religiosa. Pode-se admirar da lembrança que conservava ao despertar, mas esse fato não é insólito. De resto, pode-se notar que a lembrança era confusa, sendo necessário insistir muito para provocá-la. Se observarmos atentamente o que se passava durante a surdez, reconheceremos sem dificuldade um estado cataléptico, uma vez que essa surdez era apenas temporária. É evidente que não provocava alterações nos órgãos da audição. O mesmo podemos dizer da obliteração momentânea das faculdades mentais, que nada tinha de patológico, visto que num dado instante tudo voltava ao estado normal. Esse momento aqui é quando a criança ficava parada assim, olhando para o nada, e as pessoas falavam com ela, ela não respondia, tinha aquele olhar perdido e tudo mais, né? Dava a impressão de que ela tinha ali alguma limitação intelectual, mas na verdade era apenas um estado temporário. Essa espécie de estupidez aparente resultava de um desprendimento mais completo da alma, cujas excursões faziam-se em maior liberdade, não deixando aos sentidos senão a vida orgânica, né? Então, de novo, quando ela então se emancipava, o corpo, onde ela se encontrava ali no quarto, na casa onde ela estava, ficava apenas naquele estado vegetativo. Então não adiantava querer conversar porque a consciência dela estava em outro lugar, que foi o que nós conversamos ao estudarmos a emancipação da alma lá no Livro dos Espíritos. Que se julgue, pois, o efeito desastroso que teria resultado de uma intervenção terapêutica em semelhante circunstância.
Fenômenos do mesmo gênero podem produzir-se a cada momento. Não saberíamos, nesse caso, recomendar maior circunspecção. Uma imprudência pode comprometer a saúde e até mesmo a vida. E aqui, nesse caso, o que chama atenção Kardec sobre o efeito de terapêuticas que podem ser aplicadas para tratar esses estados momentâneos, tanto de surdez como de consciência, nós podemos ver também a mesma coisa que acontece durante, por exemplo, processos obsessivos, onde nós temos casos em que pacientes em estados de obsessão grave passaram então por exorcismos e acabaram inclusive sendo desencarnando, levados a óbito pelas práticas que foram adotadas. A mesma coisa acontece em igrejas que nós vemos hoje, fatos nos jornais que são publicados em que pastores agridem as pessoas para poder espancar o espírito. Enquanto no exorcismo nós temos outras práticas. Então, tudo isso acontece exatamente por causa dessa falta de conhecimento do mundo, da realidade espiritual, tanto por parte da ciência, como por parte também de religiosos. Então, é o que chama atenção aqui Kardec. Vamos então aqui agora para o nosso terceiro artigo. Deixa eu ver aqui. Está aqui então. O espírito batedor de Bergzabem, terceiro artigo. Continuamos a citar a brochura do Sr. Blanc, redator do Jornal de Bergzabem. Aqui uma notinha de rodapé, vamos a ela. Devemos a cortesia de um dos nossos amigos, o Sr. Alfred Pirot, empregado da administração dos Correios, a tradução dessa interessante brochura. Então vamos a ele. Aqui então já citação do livro, Os fatos que vamos relatar ocorreram de sexta-feira, 4, a quarta-feira, 9 de março de 1853. Então lembrando que Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857 e essa edição da Revista Espírita é de 58. 5 anos, portanto, após os fatos aqui que foram registrados. Depois, nada semelhante se produziu. Nessa época, Filippine não mais dormia no quarto que conhecemos. Seu leito havia sido transferido para a peça vizinha, onde ainda se acha presentemente. As manifestações tomaram um caráter tão estranho que é impossível admitir a explicação pela intervenção dos homens. Aliás, são de tal modo diferentes das que haviam sido observadas anteriormente, que todas as opiniões iniciais caíram por terra. Sabe-se que no quarto onde dormia, a mocinha, as cadeiras e outros móveis muitas vezes eram derrubados, as janelas abriam-se com estrondo, sob golpes repetidos. Há 5 semanas ela permanece no quarto comum, onde desde o princípio da noite até a manhã seguinte, há sempre uma luz. Pode-se, pois, ver perfeitamente o que ali se passa. Eis o fato observado sexta-feira, 4 de março. Filippine ainda não estava deitada. Achava-se no meio de algumas pessoas que conversavam com o espírito batedor, quando de repente a gaveta de uma mesa muito grande e pesada, que se encontrava na sala, foi puxada e empurrada com grande barulho e com uma impetuosidade extraordinária. Os assistentes ficaram fortemente surpreendidos com essa nova manifestação. No mesmo instante, a própria mesa começou a movimentar-se em todos os sentidos, avançando em direção à lareira, perto da qual estava sentada Filippine. Por assim dizer, perseguida pelo móvel, viu-se obrigada a deixar o seu lugar e correr para o meio do quarto. Mas a mesa voltou-se nessa direção e se deteve a meio pé da parede. Colocaram-na em seu lugar costumeiro, de onde não se mexeu mais. Entretanto, as botas que se encontravam debaixo dela e que todos puderam ver, foram jogadas no meio do quarto, com grande pavor das pessoas presentes. Uma das gavetas começou a deslizar nas corrediças, abrindo-se e fechando-se por 2 vezes, de início muito vivamente, e depois de forma cada vez mais lenta. Quando estava completamente aberta, acontecia ser sacudida com estrondo. Deixado sobre a mesa, um pacote de fumo mudava de lugar a todo instante. As pancadas e arranhaduras eram ouvidas na mesa. Filippine, que então gozava de excelente saúde, achava-se no meio das pessoas reunidas
e de forma alguma parecia inquieta com essas estranhezas, que se repetiam todas as noites desde sexta-feira. Domingo, porém, foram ainda mais notáveis. Por várias vezes a gaveta foi puxada e empurrada com violência. Depois de haver estado em seu antigo dormitório, Filippine voltou subitamente, foi tomada de sono magnético e deixou-se cair numa cadeira, onde por várias vezes foram ouvidas as arranhaduras. Suas mãos apoiavam-se sobre os joelhos e a cadeira ora se movia para a direita, ora para a esquerda, ou para a frente e para trás. Viam-se os pés dianteiros da cadeira se erguerem, enquanto a cadeira balançava num equilíbrio impressionante sobre os pés traseiros. Tendo sido levada para o meio do quarto, tornou-se mais fácil observar esse novo fenômeno. Então, a uma palavra de ordem, a cadeira girava, avançava ou recuava mais ou menos depressa, ora num sentido, ora no outro. Durante essa dança singular, os pés da criança arrastavam-se no chão, como se estivessem paralisados. Através de gemidos e levantando a mão à fronte diversas vezes, dava a entender que estava com dor de cabeça. Depois, despertando de repente, pôs-se a olhar para todos os lados, sem compreender a situação. Seu mal-estar a havia deixado. Ela se deitou. Então, as pancadas e arranhaduras, antes produzidas na mesa, fizeram-se ouvir no leito, com força e de maneira divertida. Pouco antes, tendo uma campainha produzido sons espontâneos, tiveram a ideia de prendê-la à cama. Logo se pôs a tocar e a balançar. O que houve de mais curioso nessa circunstância foi o fato de a campainha permanecer imobilizada e em silêncio, quando a cama era levantada e deslocada. Por volta da meia-noite todo o ruído cessou e a assistência dispersou-se. Na segunda-feira à noite, 15 de maio, prenderam ao leito uma grande campainha. Imediatamente fez-se ouvir um barulho desagradável e ensurdecedor. No mesmo dia, ao meio-dia, as janelas e a porta do quarto de dormir foram abertas, mas de maneira silenciosa. Devemos dizer também que a cadeira em que se sentava Filippine na sexta-feira e no sábado, levada pelo Sr. Sanger para o meio do quarto, pareceu-lhe muito mais leve que de costume. Dir-se-ia que força invisível a sustentava. Querendo empurrá-la, um dos assistentes não encontrou a menor resistência. A cadeira parecia deslizar-se por si mesma no assoalho. O espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias. Quinta-feira, sexta-feira e sábado da Semana Santa. Somente no domingo de Páscoa os golpes recomeçaram, imitando o som de sinos. Eram ritmados e compunham uma área. No dia 1º de abril, mudando de guarnição e puxadas por uma banda de música, as tropas deixaram a cidade. Ao passarem diante da casa de Sanger, o espírito batedor executou no leito e à sua maneira o mesmo trecho que era tocado na rua. Algum tempo antes, haviam escutado no quarto como se os passos de alguém e como se tivessem jogado areia no assoalho. Preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governo do Palatinado propôs ao Sr. Sanger internar a filha numa casa de saúde em Frankenthal, proposta aceita. Sabemos que em sua nova residência, a presença de Filippine deu origem aos mesmos prodígios de Bergzabem, e que os médicos daquela cidade, tanto quanto os nossos, não lhe puderam determinar a causa. Além disso, estamos informados de que somente os médicos têm acesso à mocinha. Por que tomaram essa medida? Nós o ignoramos e não nos permitimos censurá-la. Porém, se o que lhe deu causa não foi o resultado de alguma circunstância particular, pensamos que deveriam deixar entrar perto da interessante criança, se não todo mundo, pelo menos as pessoas recomendáveis. Aqui Kardec coloca uma observação, né? Então a gente viu aqui esse caso extremamente curioso, que como a gente vê, né, só na Revista Espírita nós temos condições, né, nós temos possibilidade de ter acesso a esse tipo de eventos que Kardec então acompanhava em tudo aquilo que acontecia à sua volta.
Hoje, infelizmente, nós não encontramos publicações que trazem, pelo menos não com frequência, de uma forma mais acessível, situações assim, mas encontramos, por exemplo, vídeos, né? O National Geographic, desculpem, o Discovery e também o Sci-Fi, são 2 canais de TV a cabo que trazem para nós programas que apresentam, né, esses tipos de fenômenos. Mas eu acho que o vídeo é feito de uma forma tão midiática, né, que acaba não sendo levado muito a sério. Inclusive alguns deles viraram filmes, né, nós lembramos o caso de Exorcista, o caso de fenômenos paranormais, enfim, temos ali vários filmes catalogados como filmes de terror e naturalmente recheados, né, com aqueles efeitos especiais que acabam criando muito mais uma ideia de fantasia do que de uma realidade. E eram fatos mesmo, né? Pois é, essa ideia de querer vender o produto, exagerando naquilo que é apresentado, tira das pessoas a possibilidade de conhecer um fato que é um fato, né? Uma situação verídica que poderia ser analisada de uma forma muito mais racional, de uma forma mais lógica para entender o mundo espiritual. Mas eles vendem isso como um produto de cinema, como um produto de bilheteria. Infelizmente acaba perdendo esse precioso conteúdo, né? Mas vamos lá. Observação. Kardec então aqui agora colocando detalhes sobre isso. Só tomamos conhecimento dos diferentes fatos aqui expostos pelo relatório que deles o Sr. Blanc publicou. Entretanto, uma circunstância acaba de nos pôr em contato com uma das pessoas que mais se distinguiram nesse caso e que, a respeito, houve por bem fornecer-nos documentos circunstanciados do mais alto interesse. Através de evocação, olha Kardec entrando agora entrando agora no circuito, né? Através de evocação, obtivemos igualmente explicações bastante curiosas e muito instrutivas desse espírito batedor, dada por ele mesmo. Como esses documentos nos chegaram muito tarde, adiaremos sua publicação para o próximo número, né? Então, ficamos aqui esperando os próximos capítulos desse curioso fato, né? Deixa eu pegar aqui só meu índice da Revista Espírita, para a gente ver quando vai ser, então, o 4º artigo publicado por Kardec sobre esse fato. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ver. Então, nós tivemos ali o primeiro, só para a gente poder recapitular, o primeiro artigo do Bergzaben foi no mês de. Deixa eu ver aqui. Março. Aqui não, março não. Abril, maio. Maio também não. Não, já passei. Deixa eu ver de novo aqui, peraí. Aqui eu estou no mês de março não. Aqui no mês de abril também não. Tá aqui, ó, maio de 1858, primeiro artigo, O Espírito Batedor de Bergzaben. Depois nós tivemos no mês de junho o 2º artigo e agora julho o 3º artigo. Vamos ver se tem lógica aqui. Agosto não. Nós temos aqui o Espírito Batedor de Düsseldorf. Então não é o Bergzaben, né? Vamos ver se nós temos mais para frente aqui alguma coisinha. Setembro. Setembro não. Outubro também não. Poxa vida, até novembro aqui não tem nada. Dezembro também não. Será que são só esses 3? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Vou colocar aqui na busca. Então aqui mês de maio, junho, julho. Só tem esses 3 mesmo. Kardec não vai dar continuidade nessa publicação. Uma pena. Mas então aqui, né? A menos que ele tenha mudado o título do artigo. Então, como esses documentos nos chegaram muito tarde, adiaremos sua publicação para o próximo número. Então, fechamos aqui, por enquanto, né, essa análise desse caso de Bergzaben. O próximo aqui, então, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Nós lembramos que essa é uma seção
da Revista Espírita, né, onde Kardec, então, como o próprio título apresenta para nós, traz ali, né, uma conversa com o espírito sobre os mais variados temas. Aqui nesse caso, o título dessa conversa, O Tambor de Berezina. Vamos conhecer então aqui o seu conteúdo. Tendo-se reunido em nossa casa algumas pessoas com vistas a constatar certas manifestações, produziram-se os fatos que se seguem no curso de várias sessões, originando a conversa que vamos relatar e que apresenta um grande interesse do ponto de vista do estudo. Manifestou-se o espírito por pancadas que não eram dadas com o pé da mesa, mas com a própria intimidade da madeira. A troca de ideias que então ocorreu entre os presentes e o ser invisível não permitia duvidar da intervenção de uma inteligência oculta. Além das respostas a várias perguntas, seja por sim, seja por não, seja ainda por meio da tipologia alfabética, os golpes batiam à vontade uma marcha qualquer. O ritmo de uma área imitavam a fuzilaria e o canhoneiro de uma batalha, o barulho do tanoeiro e do sapateiro. Faziam eco com admirável precisão, etc. Depois ocorreu o movimento de uma mesa e a sua translação sem qualquer contato das mãos, uma vez que os assistentes se mantinham afastados. Colocadas sobre a mesa, em vez de gritar da saladeira, pôs-se a deslizar, em vez de girar uma saladeira, pôs-se a deslizar em linha reta, igualmente sem contato com as mãos. Os golpes eram ouvidos do mesmo modo nos diversos móveis do quarto, algumas vezes simultaneamente, outras como se estivessem respondendo, né? Ou seja, batia de um lado, respondia de outro, né? E algumas vezes acontecia tudo ao mesmo tempo. Bom dia, Gilda, bom dia, Maria Regina, bom dia, Osmar. Continuando aqui o nosso artigo. Aqui é Revista Espírita, do mês de julho de 1858. Nós estamos aqui analisando, né, o artigo Conversas Familiares de Além Túmulo, O Tambor de Berezina. Vamos lá. O espírito parecia ter uma marcante predileção pelo toque de tambor, pois que os repetia a cada instante sem que se lhe pedisse. Muitas vezes, em lugar de responder a certas perguntas, batia a generala ou tocava ao reunir. Ou seja, né, eram toques militares para que a tropa respondesse a determinado tipo de comando, né? Isso acontece hoje com cornetas, né, para quem tem ali familiaridade, né, com a vida militar. Então, através do toque de cornetas é possível fazer ali comandos, né? Então, aqui nesse caso era feita pelo tambor. Então batia a generala, como o próprio nome via aqui, alguma coisa relacionada com os generais, né? Ou tocava o reunir. Interrogado sobre várias particularidades de sua vida, diz chamar-se Célima, ter nascido em Paris, falecido aos 45 anos e sido tocador de tambor. Bom dia, Osmar. Entre os assistentes, além do médium especial de efeitos físicos que produzia as manifestações, havia um excelente médium psicógrafo que serviu de intérprete para o espírito, o que nos permitiu obter respostas mais explícitas. Tendo confirmado pela escrita o que havia dito pela tipologia a propósito de seu nome, lugar de nascimento e época da morte, foi-lhe dirigida a série de perguntas que se segue, cujas respostas oferecem vários traços característicos que corroboram certas partes essenciais da teoria. Então, iniciando aqui a pergunta: escreve qualquer coisa, o que quiseres. Rataplan, rataplan. Ou seja, né, o rataplan é a batida, né, do tambor, né? Por que escreveste isso? Eu era tocador de tambor. Havias recebido alguma instrução? Sim. O que fizestes teus estudos? Nos ignorantes. Vamos ver aqui, ignorantes no rodapé, nota, né? Aqui só uma colocação, então, um grifo. Pareces jovial. Eu sou bastante.
Uma vez nos disseste que em vida gostavas muito de beber, é verdade? Eu gostava de tudo que era bom. Eras militar? Claro que sim, pois que era tocador de tambor. Sob que governo serviste? Sob Napoleão o Grande. Pode citar-nos uma das batalhas em que tomaste parte? A de Berezina. Foi lá que morreste? Não. Estavas em Moscou? Não. Onde esteve? Onde morreste? Na neve. Em que corpo servias? Nos fuzileiros da guarda. Gostavas muito de Napoleão o Grande? Como todos nós o amávamos, e sem saber o porquê. Sabes em que se tornou Napoleão depois de sua morte? Depois de minha morte só ocupei de mim mesmo. Estás reencarnado? Não, pois que venho conversar convosco. Aqui ainda o Espírito traz aqui uma resposta que parece óbvia, né? Vim conversar com você, por isso estou desencarnado. Mas nós já estudamos que Kardec já fez evocação de pessoas vivas, né? Então o Espírito, ele parte dessa ideia de quem só pode se comunicar quem está morto. E Kardec já mostrou que o Espírito pode se emancipar e se manifestar através de um médium, né? E aqui também o interessante, que nós já citamos várias vezes, né? Aqui no caso, um espírito que participou de um momento histórico da França, servindo em batalhas, né? E contando um pouquinho aqui da sua experiência, né? E isso abre para nós, né, um campo fértil para imaginarmos, por exemplo, quantas vezes nós poderíamos evocar personalidades, né, ou mesmo pessoas que são anônimas, mas viveram momentos especiais na história da humanidade, na história do nosso país. Imaginar, por exemplo, como aconteceu, já falei várias vezes, né, lá naquele vídeo do Contestado, que fala daquele conflito que aconteceu entre Santa Catarina e Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná, desculpem, no começo do século XX, em que soldados, fazendeiros, religiosos se manifestaram através de médiuns para contar suas versões, suas experiências naquele momento. Alguns falavam de um modo mais racional, outros falavam com muita raiva, outros com pavor indescritível pela expressão que os médiuns mostravam. Tudo isso foi filmado, né? Então é um documentário bem interessante. E isso abre para nós assim uma visão muito grande de quantas experiências nós poderíamos obter, né, de contextos históricos, de vidas pessoais, se a mediunidade fosse compreendida e utilizada de uma forma proveitosa, como Kardec o fez. Né, mas infelizmente hoje, até mesmo dentro da doutrina espírita, são poucos os estudos históricos que são feitos, ou quase nenhum, né, porque pelo que eu me lembre, somente alguns casos foram citados, como livros de André Luiz, né, em que ele conta a sua própria história e tudo mais, mas não temos livros históricos. Uma entrevista, por exemplo, tivemos aquele caso, né, do arcebispo do Dom Helder Câmara, né, que foi o caso de uma personalidade que trouxe a sua história, mas ainda assim é considerada meio apócrifa. Mas quantas histórias poderíamos obter a partir do depoimento dos próprios espíritos, né? Nesse caso sim, né, Tic Tac? A gente vê que ele é um espírito que ele não parece ser um espírito sofredor, perturbado, pelo contrário, né? Mostra aqui uma tranquilidade muito grande. Então aqui na questão 16, né, vamos em frente. Estás reencarnado? Não, pois que venho conversar convosco. Por que te manifesta por pancadas sem que tenha sido chamado? É preciso fazer barulho para aquele cujo coração nada crê. Se não tendes o bastante, dar-vos-ei ainda mais. Então essa pergunta e essa resposta, ela nos leva àquela análise, né, sobre as manifestações dos espíritos nas mesas girantes, nas pancadas, lá quando Kardec começou a estudar, né, até porque é preciso fazer barulho para aquele cujo coração nada crê, né? O próprio Kardec foi chamado em sua atenção através das mesas girantes. Porque, do contrário, se não fosse por isso, nós não teríamos Kardec envolvido com a doutrina espírita.
a menos que depois os espíritos encontrassem outro meio de chamar a atenção dele, né? Mas então nós vemos, né, que os espíritos batedores atuam dessa forma exatamente para chamar a atenção. Já que, né, simplesmente dizer que o mundo espiritual existe não é o suficiente para todos aqueles que não compreendem, né? Pois é, basta ali um pingo é letra, né? Mas para aqueles que simplesmente estão ali, né, são céticos, há necessidade desses fenômenos mais contundentes. Questão número 18. É de tua própria vontade que vieste bater, ou um outro espírito obrigou-te a fazê-lo? Venho por minha vontade. Há um outro a quem chamais verdade, que pode forçar-me a isto também. Mas há muito tempo que eu queria vir. Olha só ele fazendo a referência do espírito, verdade, chegar até participar também desse momento, né? Com que objetivo querias vir? Para conversar convosco. Era o que eu queria. Havia, porém, alguma coisa que me impedia. Fui forçado por um espírito familiar da casa que me exortou a tornar-me útil às pessoas que me fizessem perguntas. Esse espírito, então, tem muito poder, visto comandar outros espíritos? Pergunta Kardec. Mais do que imaginas, e não o emprega senão para o bem. Né? Olha que bacana isso, né? O que não significa esse verdade seja Jesus. Olha, Kardec, o Tic-Tac, é aquele debate que a gente tem sempre, né? Kardec, ele coloca, né, levanta essa possibilidade do Espírito Verdade ser Jesus, né? Então, ele já afirmou isso no Evangelho segundo o Espiritismo, avisou, já também afirmou isso lá no Livro dos Médiuns, né, lá no final. E aqui então o verdade, inclusive, ele é colocado com letra maiúscula aqui nessa resposta e também destacado em itálico, né? Então, para chamar atenção. Então, podemos considerar como sendo Jesus, né? A partir daquilo que Kardec já apresentou. E aqui então, quando Kardec pergunta, esse espírito então tem muito poder, visto comandar outros espíritos? Mais do que imaginas, e não o emprega senão para o bem. Né? Ficamos naquela expectativa, naquela curiosidade, né? Observação. O espírito familiar da casa deu-se a conhecer sob o nome alegórico de verdade, circunstância ignorada do médium. O que te impedia de vir? Não sei, alguma coisa que não compreendo. Lamentas a vida? Não, nada lamento. Qual a existência que preferes? A atual ou a terrestre? Prefiro a existência do espírito à do corpo. Aqui é interessante que muitos espíritos, depois que desencarnam, lamentam a perda daquilo que tinham aqui no mundo físico, mas depois de um tempo, quando se adaptam ao mundo espiritual e desfrutam de uma liberdade utilizada de uma forma positiva, aí ele realmente acha isso muito válido. Ou até mesmo aqueles que usam de uma forma negativa, né? Porque para fazer o mal, estar liberto da matéria é muito mais interessante do que estar preso no corpo físico, né? Então, eis aí para nós a questão, né? Tic-Tac colocou o Espírito de Verdade, o Espírito Santo, segundo o Evangelho, é um enviado a pedido de Jesus e não ele próprio. Mas Kardec já coloca diferente, né? Aliás, esse é um debate dentro do meio acadêmico espírita, né, vamos dizer assim, que há aqueles que defendem essa teoria e aqueles que não defendem, né? Eu sou a favor da interpretação que Kardec fez, colocando o Espírito Verdade como sendo Jesus, né, a possibilidade de ser Jesus. Né? Então, é questão de análise, né, que é apenas uma questão de tema para estudo, né? Pois é, opinião de Kardec, não é uma afirmação. Ele considera como sendo, né, colocando todos os critérios de cuidado, da grandeza do espírito e tudo mais, mas há aqueles que acham que não. Então, eu particularmente acho que é possível, né, nada impede, mas, né, vamos em frente. Qual é a existência que preferes, a atual ou a do corpo terrestre? Prefiro a existência do espírito à do corpo. Por quê? Porque estamos bem melhor do que na Terra. A Terra é um purgatório. Durante todo o tempo em que nela vivi, sempre desejei a morte. Sofres em tua nova situação? Não, mas ainda não sou feliz.
Ficaria satisfeito se tivesses uma nova existência corporal? Sim, porque sei que devo elevar-me. Quem te disse isso? Eu sei bem. Reencarnarás logo? Não sei. Vês outros espíritos à tua volta? Sim, muitos. Como sabes que são espíritos? Entre nós, vemo-nos tais quais somos. Sob qual aparência os vê? Como se podem ver os espíritos, mas não pelos olhos. Olha a pergunta interessante aqui de Kardec, ele responde, né, tendo uma lucidez, uma compreensão daquilo que diz respeito à realidade dos espíritos. Né? O Chico colocou aqui, né, prefere aqui mais o que é dito no Evangelho. Né? Vamos em frente, né, o que foi dito lá. Então está valendo da mesma forma. Questão 31. E tu, sob que forma estás aqui? Sob a que tinha quando vivo, isto é, como tocador de tambor. E os outros espíritos? Tu os vês sob a forma que possuíam quando estavam encarnados? Não. Só tomamos uma aparência quando somos evocados. De outro modo, nos vemos sem forma. Olha que detalhe curioso esse que ele coloca, né? Tu nos vês tão claramente como se estivesses vivo? Sim, perfeitamente. É através dos olhos que nos vê? Não, temos uma forma, mas não temos sentidos. Nossa forma é apenas aparente. Observação que Kardec coloca. Seguramente os espíritos têm sensações, já que percebem. Se assim não fora, seriam inertes. Contudo, suas sensações não são localizadas, como quando tem um corpo, mas inerentes a todo o ser. Nós já estudamos sobre sensações e percepções e sofrimento dos espíritos, né, ao estudarmos o Livro dos Espíritos, e também artigo aqui na Revista Espírita, que mostra, né, a percepção do espírito não fica restrita a um ponto. Né? Por exemplo, a visão restrita apenas aos olhos. Se eu fecho os olhos, ou se eu tenho alguma lesão nos meus olhos, eu paro de ver. No caso do espírito, ele percebe por todo o seu corpo perispiritual, né, pelas irradiações, pelas captações dessas irradiações. Né? Então, já vimos ali que é uma visão muito mais ampla, assim como também uma audição, uma percepção, de um modo geral, que o espírito tem sobre tudo aquilo que vem de estímulo exterior. Questão 35. Dize-nos positivamente em que lugar estás aqui. Perto da mesa, entre vós e o médium. Quando bates, estás sob a mesa, em cima dela ou na intimidade da madeira? Estou ao lado, mas não me meto na madeira. Basta-me tocar a mesa. Como produzes os ruídos que fazes ouvir? Creio que é por intermédio de uma espécie de concentração de nossa força. Osmar colocou, né, tanto é que na psicografia o médium fica de olhos fechados, né, sim, né, e, aliás, é uma questão curiosa, né, Osmar, que durante muito tempo o Chico, quando ele psicografava, apoiando a mão na cabeça, as pessoas ficavam olhando assim por baixo para ver se ele estava olhando mesmo, se ele estava só fazendo uma encenação, né? Então, durante muito tempo, aquela postura do Chico despertava nas pessoas uma curiosidade e, ao mesmo tempo, uma desconfiança. Porque ele escrevia muito rápido, tampava os olhos e as pessoas diziam, mas ele está com o olho um pouquinho aberto, ele está olhando para o papel. E ficava naquele debate, né? Uma coisa tão insignificante, né? Se ele está com o olho aberto, se está com o olho fechado, né? E o que importava, que era a essência da mensagem, era completamente ignorada. E eles prestavam atenção naquilo que era visto de uma forma, né? Aquilo que era exterior, né? E não o que era mais importante. Então, é interessante que ele coloca, né, que as batidas, então, são feitas por intermédio de uma espécie de concentração de nossa força. Então, imaginarmos, por exemplo, né, Kardec já falou sobre isso também, até aqui mesmo, né, na Revista Espírita, num dos artigos que nós estudamos, precisamente, deixa eu pegar aqui nosso índice de novo,
precisamente no artigo... Deixa eu ver aqui, mês de maio... Mês de junho... Teoria das manifestações físicas, no segundo artigo, no mês de junho de 58, né? Kardec traz detalhes sobre esse momento, né? Então, nesse caso, o espírito descreve que ele encosta a mão na mesa. Eu estou na questão número 37, André. Então, ele encosta a mão na mesa, se concentra e as batidas então acontecem. Então é interessante que pode perceber que muitas vezes os espíritos fazem isso sem saberem exatamente como isso acontece. Simplesmente fazem. Né? Aliás, é muito natural isso para nós. Fazemos tantas coisas, né, com os nossos corpos sem sabermos como isso acontece. Continuando. 38. Eu estou aqui na Revista Espírita de julho. A revista que foi publicada pela FEB e que pode ser baixada lá no site da própria FEB, né? Bom dia, André. E então é a 38 que eu tô aqui agora, tá? Estou na 38. Poderias explicar-nos a maneira pela qual são produzidos os diferentes ruídos que imitas, as arranhaduras, por exemplo? Questão 38. A resposta: eu não saberia precisar muito a natureza dos ruídos. É difícil de explicar. Sei que arranho, mas não posso explicar como produz esse ruído que chamais de arranhadura. 39. Poderias produzir os mesmos ruídos com qualquer outro médium? Qualquer outro médium? Não. Há especialidade em todos os médiums. Nem todos podem agir da mesma forma. 40. Vês em nós, além do jovem S, aí entre parênteses aqui, né, o médium de efeitos físicos, pelo qual o espírito se manifesta. Então, vê entre nós e o jovem S, alguém, além de nós, vê entre nós, além do jovem S, alguém que poderia te ajudar a produzir os mesmos efeitos? No momento não vejo ninguém. Com ele eu estaria muito disposto a fazê-lo. Né, um detalhe curioso também, como é que os espíritos são capazes de eleger, né, ou de apontar esse ou aquele médium para determinada finalidade. Se é um médium de psicografia, se é um de psicofonia, se é um médium de efeito físico, enfim. Né? Então, fica essa dúvida para nós também. Deixa eu ver aqui, estou perguntando porque ele responde que tem a forma de um tambor. Forma de um tambor? Não sei, não vi essa parte não. Mas vamos lá. Né? Então ele responde aqui na 40 que no momento não vê ninguém. E com esse médium, né, esse jovem S, eu estaria muito disposto a fazê-lo. 41. O que você diz os espíritos, ô Tico Teco? Que eles agem em grupo? Não entendi a sua colocação, coloca aí. Ah, sim, nunca está sozinho, né? Quer dizer, nesse caso em especial, né? Mas a gente tem aqueles casos particulares, né? Muitas vezes em processos obsessivos, de influência, de comunicação familiar, especificamente com o médium, que ele está lá. Nesse trabalho em especial, né, que é feito ali, que tem um objetivo maior, aí então é um trabalho em grupo mesmo. 41. Por que com ele e não com outro? Porque eu conheço mais. Depois, porque está mais apto do que qualquer outro a esse gênero de manifestações. Tu o conhecias há muito tempo? Antes de tua atual existência? Não. Só o conheço há bem pouco tempo. De alguma sorte a ele fui atraído para que se tornasse meu instrumento. Né? Então, mais uma vez aqui também o espírito acha que é o acaso, né, que aproximou esse espírito do médium. Né? Sim, né, esses supervisores são aqueles exatamente que coordenam esses trabalhos. Né? Até porque, como ele é um espírito batedor, né, que faz esse barulho e está se comunicando agora, e ele veio para despertar a atenção, ele colocou isso no começo, né, que ele foi então aproveitado por um objetivo produtivo, um objetivo nobre, que seria exatamente
esse contato, esse esclarecimento, esse despertamento da atenção. Mas, do contrário, ele seria simplesmente um espírito que faria batidas sem nenhum propósito interessante, né? E nós já vimos outros espíritos também falando com Kardec aqui na Revista Espírita, que inicialmente estariam dispostos a fazer alguma brincadeira e, de repente, se tornaram instrumentos úteis de outros espíritos que estavam trazendo, né, essas instruções. 43. Quando uma mesa se eleva ao ar, sem ponto de apoio, quem a sustenta? Nossa vontade, que lhe ordenou obedecer, e também o fluido que lhe transmitimos. Né? Uma resposta muito coerente com aquilo que Kardec já trouxe de instrução para nós. Observação. Essa resposta vem apoiar a teoria que nos foi dada sobre a causa das manifestações físicas e que relatamos nos números 5 e 6 dessa revista, o mês de maio e mês de junho, que Kardec trouxe esses detalhes, a forma como os espíritos agem. Poderias fazê-lo? Creio que sim. Tentarei quando o médium vier. Nesse momento ele estava ausente. De que depende isso? Depende de mim, pois me sirvo do médium como de um instrumento. Mas a qualidade do instrumento não conta para alguma coisa? Sim, auxilia-me muito. Tanto é assim que eu disse não poder fazê-lo hoje com outros médiums. Observação de Kardec. No curso da sessão tentou-se levantar a mesa, mas não se obteve êxito, talvez porque não tivesse havido bastante perseverança. Houve esforços evidentes e os movimentos de translação sem contato nem imposição das mãos. Entre as experiências feitas, destacou-se a da abertura da mesa, que era elástica. Porque oferecesse muita resistência em face de um efeito de construção, foi posta de lado, enquanto o espírito tomava uma outra e conseguia abri-la. 47. Por que outro dia os movimentos da mesa se detinham a cada vez que um de nós tomava de uma luz para olhar embaixo dela? Porque eu queria punir a vossa curiosidade. Então a mesa estava naquele movimento, né? Aí então os curiosos olhavam para baixo para saber se tinha alguma coisa. Nesse momento a mesa parava de se mexer. Aí vem a resposta do espírito para essa curiosidade. 48. De que te ocupas em tua existência de espírito, considerando que não deves passar o tempo todo somente a bater? Né? Aqui Kardec já muda um pouquinho o teor da pergunta, né? Já querendo saber sobre a vida do espírito, né? Os seus afazeres, né? Os seus interesses. A resposta: muitas vezes tenho missões a cumprir. Devemos obedecer a ordens superiores e, sobretudo, fazer o bem aos seres humanos que estão sob nossa influência. Por certo, tua vida terrestre não foi isenta de faltas. Reconhece-as agora? Sim, e por isso as expio, permanecendo estacionário entre os espíritos inferiores. Só poderei purificar-me bastante quando tomar um outro corpo. Aqui também já vale considerar dentro dessa ideia moral, né, da evolução do espírito, que muitas vezes ele não tem possibilidade de ascender a condições superiores enquanto ele tiver pendências morais a resolver. Então não basta nós chegarmos, por exemplo, como se fôssemos um estudante, né, numa universidade, e você quer avançar para cursos mais elevados, se você não cumprir aquelas matérias que ficaram pendentes, né, aquelas dependências que o estudante tem. Então aqui nesse caso ele chega no mundo espiritual, gostaria de realizar tarefas mais nobres e de frequentar dimensões mais elevadas, né, mas ele simplesmente não pode. Porque ele não tem ainda condições morais para isso. Então não é uma questão de vontade, é uma questão de condições que o espírito precisa apresentar para isso. E essas condições estão diretamente relacionadas com a vida que ele viveu em existências anteriores. Né? Sim, tem muitos degraus e muitas vezes o espírito não pode subir um degrau sequer enquanto ele não voltar e resolver aquilo que se encontrava pendente. Né? Então, sempre primeiro, o espírito tem que estar com a consciência limpa, com a consciência pura, para poder ascender a degraus superiores. Quando aplicava os golpes na mesa,
e ao mesmo tempo em outro móvel, era tu quem os produzia ou era outro espírito? Era eu mesmo. Estava só, portanto? Não, mas realizava sozinho o trabalho de bater. Os demais espíritos que lá se encontravam não te auxiliavam em alguma coisa? Não para bater, mas para falar. Olha só, então o espírito trazia essas respostas bastante lúcidas sobre essa realidade do mundo espiritual, que muitas vezes não era conhecimento dele, mas fazia parte da orientação que ele recebia desses espíritos que estavam ali supervisionando a sua participação nessa manifestação. 53. Então não eram espíritos batedores? Não. A verdade somente a mim havia permitido bater. Verdade nesse sentido, né, com letra maiúscula, verdade. Voltamos a falar desses espíritos superiores. 54. Algumas vezes os espíritos batedores não se reuniam em maior número com o fim de haver mais força na produção de certos fenômenos? Sim, mas para aqueles que eu podia fazer, a mim só bastava. 55. Estás sempre na Terra em tua existência espiritual? Mais frequentemente no espaço. Aí fica aquela dúvida, né? Que espaço seria esse a que ele se refere. Vais algumas vezes a outros mundos, isto é, a outros globos? Não aos mais perfeitos, mas aos mundos inferiores. Então o espírito que tem condições de visitar outros mundos, né? 57. Por vezes, te divertes em ver e ouvir o que fazem os homens? Não. Entretanto, algumas vezes tenho piedade deles, né? Então, se é um espírito ainda muito ligado aos interesses do mundo material, a sua vida, né, o seu comportamento continua semelhante àquilo que vivia, né, ou como vivem os homens. Mas quando nós no mundo espiritual já temos uma visão mais elevada sobre a nossa realidade, tudo aquilo que para nós é motivo de piada, para o espírito é motivo de lamentação. Porque eles veem isso exatamente como uma infantilidade, como de fato é, né, nos nossos valores, né, no nosso comportamento, na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Então a visão do espírito, quando ele começa a ter uma referência sobre a evolução espiritual, uma referência mais elevada, aquilo que acontece no nosso mundo nada mais é do que o atraso. Né? Quando é perguntado nessa questão, né, se ele se diverte a ver e ouvir o que fazem os homens, existe uma grande dúvida, né, sobre o senso de humor dos espíritos. Né? Um amigo, nosso amigo Clayton, lá de Brasília, ele fez uma pesquisa uma vez, né, sobre o senso de humor dos espíritos. E aí então ele foi pesquisando em livros, em contos, né, o que os espíritos apresentavam para nós, assim, em termos de gracejos, de piadas, né, de comentários engraçados, porque parece que é tudo espírito sisudo, né, aquela cara fechada, aquela gente séria, parece que perdeu o humor, perdeu a alegria pela vida, né. E aí então ele encontrou algumas passagens curiosas, né, mas eram temas assim bastante ingênuos, né? São apenas gracejos, nada tão cômico como nós vivemos aqui no nosso mundo, e nós podemos perceber, inclusive, que muito do senso de humor que nós temos hoje sempre tem motivo de ridicularização. Se nós percebemos, né, são caricaturas, são piadas para diminuir o outro, para apresentar ali um defeito, né, uma imperfeição que o outro traz. Então, sempre assim, ou motivo físico, motivo de aparência, de comportamento, de grau de conhecimento. Então, são piadas sempre que denigrem a imagem do outro, né, e não algo que tenha um senso positivo, um senso construtivo, né? Então, os espíritos têm essa diferença, né, de visão quando começam a se desenvolver no plano espiritual. De preferência, questão 58, quais aqueles que procuras? Né? Aqui na anterior,
Ele perguntou dos homens, né? Quais são aqueles homens que procuram? Os que querem crer de boa fé. Poderias ler os nossos pensamentos? Eu vou voltando um pouquinho aqui, que merece um comentário, né? Que esse espírito, então, procura aqueles que querem crer de boa fé. Isso mostra exatamente, né, a afinidade que nós temos com os espíritos. Nesse caso, esse espírito já procura, de fato, né, as atividades, conhecimentos que vão contribuir para a sua elevação. Então, quando ele tem alguma relação aqui com o mundo físico, ele procura naturalmente espíritos, homens, né, espíritos encarnados, homens, que se afinizam com essa mesma ideia. Que é exatamente o nosso caso. Imaginemos se nós desencarnássemos, estivéssemos já adaptados ao mundo espiritual, já desenvolvendo as nossas atividades, quem seriam os espíritos com quem nós nos relacionaríamos aqui no mundo físico? Aqueles espíritos que apresentam os mesmos interesses. Também desejam, né, a construção do bem, né? Não dá, aquela questão da afinidade, né, Tico Teco? Como eu falei para vocês, o nosso perispírito, ele apresenta para nós uma identidade, né, uma impressão digital que é inconfundível. Então, se eu sou um espírito inferior, eu busco seres que se afinizam com os meus interesses. Se eu sou um espírito superior, eu vou me aproximar de um espírito numa condição inferior, certamente é com o objetivo de fazer com que ele se eleve. Assim somos nós somos buscados, né, por aqueles espíritos superiores que desejam a nossa elevação, somos procurados pelos espíritos inferiores que desejam a nossa queda, mas a afinidade definitivamente ela se estabelece com espíritos que estão no mesmo padrão, apresentam as mesmas condições que nós. Então, quanto mais nobres são as nossas ações aqui no nosso mundo, mais nobres serão as nossas companhias. Né? Sim, não tem dúvida. Né? Então, por isso que ele coloca, né, os que querem crer de boa fé. Então, é exatamente a condição que ele apresenta. É um espírito, embora ele produza, né, essas batidas, seja considerado um espírito batedor e tudo mais, mas o seu interesse é um interesse de crescimento. Nós percebemos pelas intenções que ele demonstra, né, nessa reunião. 59. Poderias ler os nossos pensamentos? Não, não leio as almas. Não sou bastante perfeito para isso. Né? Então essa técnica de ler o pensamento, nem todos os espíritos a dominam. 60. Todavia, deves conhecer nossos pensamentos, já que vem entre nós. De outra forma, como poderia saber que cremos de boa fé? Não leio, mas compreendo. Aqui Kardec coloca uma observação, né? Na 58, que falava sobre procurar os homens de boa fé, Kardec diz assim: a pergunta 58 tinha por objetivo saber a quem espontaneamente dirigia sua preferência na vida de espírito, sem ser evocado. Através da evocação, como espírito de uma ordem pouco elevada, poderia ser constrangido a vir a um meio que lhe desagradasse. Por outro lado, sem ler propriamente os nossos pensamentos, por certo poderia ver que as pessoas ali reunidas não a faziam senão com objetivo sério, e pela natureza das perguntas e da conversa que ouvisse, seria capaz de julgar se a assembleia era composta de pessoas sinceramente desejosas de se esclarecerem. Então, interessante, né? O que Kardec propôs naquela questão 58, ele perguntar que tipo de homens ele procurava aqui na Terra, e ele falava os de boa fé. Quando ele disse que compreendia, o que Kardec colocava foi que o espírito, primeiro, quando ele se aproxima de um ambiente, ele começa a observar as pessoas. É como se ele ficasse quietinho no canto da sala, naqueles 10 minutinhos, para ver exatamente o que acontece naquela conversa. Se ela é uma conversa produtiva, de interesse para ele, porque ele, nesse caso, tem intenções produtivas, ele então se mantém presente e continua. Pô, não é muito difícil. A nossa sala. Muitos de vocês aqui chegaram na sala, se não todos, né? Chegaram aqui na sala, né, para formar aqui o nosso grupo, e primeiro ficavam quietinho ouvindo o que nós falávamos. Exatamente como vocês fizeram aqui. Assim como eu fiz também quando eu cheguei a primeira vez. Fica quietinho, ouvindo o que está acontecendo, se é assunto interessante, se não é. Para uns o assunto é interessante, para outros não é interessante.
Algumas pessoas chegam esperando mais e acabam não encontrando e vão embora. Outros esperam menos, não encontram. E vocês ficaram aqui encontrando exatamente aquilo que nós buscávamos juntos, né? Então, o nosso grupo foi formado também por essa afinidade. Ninguém foi chamado, ninguém foi convidado, ninguém é obrigado a permanecer aqui, mas vocês estão. Pela afinidade que nós criamos, pelos nossos interesses, pela capacidade que nós temos de compreensão desses assuntos, né? Então, a mesma coisa acontece em situações da nossa vida comum. Você está numa festa, as pessoas fazem ali as rodinhas, cada um conversando sobre um assunto, aí você chega, se aproxima, um fala de uma coisa, outro fala de outra, você vai ficando naquele grupo com quem você tem mais afinidade. Para os espíritos não é diferente. Imaginarmos, por exemplo, né, que você vai, como espírito desencarnado, vou criar aqui a nossa... Para uns é castigo, né, Tico Teco? Estão aqui porque são obrigados, né? Mas para outros não, né? Está lá o espírito, né? Você vai, fica lá todo dia ouvindo aquele cara falar. Então imaginemos, por exemplo, que nós vamos a um centro espírita, nós estamos desencarnados. Aí então nós vamos até um grupo espírita e aí encontramos ali, né, as pessoas conversando sobre os assuntos e tudo mais. Muitas vezes, né, vemos ali a vaidade dos encarnados prevalecendo, muitas vezes ali vemos os seus preconceitos, os seus radicalismos, né? Então a gente percebe que aquele ambiente não é propriamente o que nós buscávamos. Aí nós vamos buscar então outro grupo. Por isso então o espírito inicialmente, embora ele não leia os pensamentos das pessoas, como foi colocado aqui, ele observa o comportamento. Então olha aqui como Kardec colocou. Por outro lado, sem ler propriamente os nossos pensamentos, por certo poderia ver que as pessoas ali reunidas não o faziam senão com um objetivo sério. E pela natureza das perguntas e da conversa que ouvisse, seria capaz de julgar se a Assembleia era composta de pessoas sinceramente desejosas de se esclarecerem. Então é o que acontece na nossa vida comum e é o que acontece também na nossa relação com os espíritos. 61. Encontraste alguns dos teus antigos companheiros do exército no mundo dos espíritos? Sim, mas suas posições eram tão diferentes que não os reconhecia a todos. Em que consistia essa diferença? Na situação feliz ou infeliz de cada um. Tem uma música do Barão Vermelho que eu gosto muito, que ela diz assim, numa das passagens: meus bons amigos, onde estão? Notícias de todos quero saber. Alguns têm suas vidas de formas diferentes. Às vezes me pergunto, bandidos ou inocentes. Então isso me faz, toda vez que eu ouço essa música, imediatamente eu volto no passado, nos meus pensamentos, e começo a me lembrar dos meus amigos, né, da época de faculdade, amigos da época de caserna, amigos da época de escola, da época de rua, enfim, amigos de vários, né, de escotismo inclusive, amigos de vários grupos sociais dos quais eu fiz parte, e fico me perguntando, né, meus bons amigos, onde estão? Às vezes me pergunto, bandidos ou inocentes. E aí então, acompanhando a história de cada um deles, já tive amigo que desencarnou por causa de overdose, outro porque foi assassinado, outro porque cometeu suicídio, outro que se tornou um empresário, outro que se casou e constituiu família, né? Então, cada um ali formando o seu grupo, e a nossa vida, embora nós não observemos, né, com esse objetivo de analisar as condições que cada um apresenta nos dias de hoje, isso acontece o tempo todo, né? Tivemos a nossa história passada, alguns amigos continuam, outros foram se distanciando, foram seguindo ali caminhos diferentes, e aí então ocupando condições diferentes de acordo, né, com as experiências que vivenciava, de acordo com os seus valores. Então isso acontece conosco, e o mundo espiritual não é diferente. Nós desencarnamos então e pensamos assim, poxa, eu vou reencontrar todos os meus amigos com quem eu tenho saudade, e de repente há aquela surpresa para aqueles que se elevaram, há também aquela surpresa, né, pela afinidade daqueles que permanecem na mesma condição que nós,
E há aqueles que nos decepcionam, né? Que a gente chega e pensa, poxa, eu imaginava que você fosse, né, se apresentar numa condição melhor. Né? Sem falar naqueles que estão careca, que estão gordos, né? Então, para nós, homens, assim, a gente tem essa ideia também, né? Então, sempre tem essas surpresas. Então, no mundo espiritual não é diferente. É então que nós vemos, né, quando nós falamos sobre as nossas relações, né, com os nossos entes queridos, muitas vezes você desencarna e pensa assim, poxa, eu queria encontrar com aquele meu tio, com aquele meu avô, né, com aquela pessoa com quem eu tinha contato, e aí então você vai procurar, ele se encontra numa condição bastante triste, bastante sofrida, estagnado ali numa experiência dolorosa. Outros se apresentam, né, em condições melhores. Então, cada um numa condição diferente. Então, vou reler essas duas perguntas para a gente abraçar melhor, né, essa ideia. Faz parte da vida, né, Dudu? É que a gente nunca para pensar sobre isso. Mas faz parte da vida. Né? Cada um seguindo um caminho diferente. E quando a gente se distancia, você não acompanha, né, o dia a dia dos outros, assim como os outros não acompanham, né, a nossa vida. Quando a gente se vê depois de muito tempo, você vai pensar, né, o que foi feito da vida daquela pessoa. E aí cada um vivendo a sua própria história, construindo a sua própria história. Então, na 61, novamente, encontraste alguns dos teus amigos, dos seus antigos companheiros do exército no mundo dos espíritos? Sim, mas suas posições eram tão diferentes que não os reconhecia a todos. Em que consistia essa diferença? Na situação feliz ou infeliz de cada um. Né? Agora o exército do amigo do tambor é outro, sim. Né? Então, quer dizer, mudou completamente ali a tropa, né? e as missões que ele tinha que cumprir. 63. Como entendias essa subida para Deus? Cada degrau transposto é um degrau a mais até ele. Então, já compreende, né, esses degraus que, na verdade, são as conquistas morais que o espírito alcança. 64, mudando um pouquinho de assunto. Disseste que morreste na neve. Foi em consequência do frio? De frio e de necessidade. Tiveste consciência imediata de tua nova existência? Não, mas já não sentia mais frio. Alguma vez retornaste ao local onde deixaste teu corpo? Não, ele me fez sofrer bastante. Kardec então se despede na 67. Nós te agradecemos as explicações que tiveste a bondade de dar-nos. Elas nos forneceram material de observação muito útil para o nosso aperfeiçoamento na ciência espírita. E ele responde, estou inteiramente às vossas ordens. Observação de Kardec agora para concluir o artigo. Pouco avançado na hierarquia espírita, como se vê, o próprio espírito reconhecia sua inferioridade. Seus conhecimentos são limitados, mas tem bom senso, sentimentos louváveis e benevolência. Como espírito, sua missão carecia de significado, visto que desempenhava o papel de espírito batedor para chamar os incrédulos à fé, destaca aqui o texto. Contudo, mesmo no teatro, a humilde indumentária de comparsa não pôde envolver um coração. A humilde indumentária de comparsa não pode envolver um coração honesto? Né? Ou seja, né? A aparência é simples, mas o coração é nobre. Suas respostas têm a simplicidade da ignorância. Entretanto, pelo fato de não possuírem a elevação da linguagem filosófica dos espíritos superiores, nem por isso deixam de ser menos instrutivas, sobretudo para o estudo dos costumes espíritas, se assim nos podemos exprimir. É somente estudando todas as classes desse mundo que nos aguarda que podemos chegar a conhecê-lo e nele marcar, de algum modo, por antecipação, o lugar que cada um de nós será dado a ocupar. Né? Comentário importante de Kardec. Né? Nós começamos então a analisar os espíritos, vendo ali o seu grau de conhecimento, as suas condições, e nós já podemos antecipar exatamente qual vai ser a nossa posição, de acordo com a semelhança que nós temos nessa evolução. Vendo a situação que por seus vícios e virtudes criaram os homens, nossos iguais aqui na Terra,
sentimos-nos encorajados para nos elevar o mais rapidamente possível desde esta vida. É o exemplo do lado da teoria. É o exemplo ao lado da teoria. Para conhecermos bem alguma coisa e dela fazermos uma ideia isenta de ilusões, é preciso dissecá-la em todos os seus aspectos, assim como o botânico não pode conhecer o reino vegetal, a não ser observando desde o mais humilde criptógamo que o musgo oculta até o carvalho altaneiro que se eleva nos ares. Né? Então, aqui finalizando, conhecendo desde aquilo que é o mais simples ao mais complexo, que nós vamos então. E daí a importância que nós temos de vermos essas entrevistas, né? Desde aquelas que Kardec publicou lá na revista, lá no livro Céu e Inferno, que são ali entrevistas mais claras, né? Capazes de diferenciar as condições evolutivas de cada um, até como essa, que trazia ali um conteúdo instrutivo, mas não era possível classificar esse espírito numa condição assim muito clara, muito patente. Ele era um bom espírito. Então, se nós tivéssemos ali uma sessão, lá nas entrevistas, de espíritos comuns, esse se encaixaria lá. Então, ele não era um espírito feliz, não era um espírito de numa condição intermediária, não era um espírito sofredor, era um espírito comum, que estava ali em aprendizado, se desenvolvendo, e André Luiz traz para nós, né, embora ele conte as suas experiências e a sua história, lá ele tem um contato com muitos espíritos, e um pouco daquelas conversas que ele tem com esses espíritos dá para a gente ter uma ideia se o espírito está se desenvolvendo, se ele está sofrendo mais, sofrendo menos. Aquilo que nós vimos em Nosso Lar, por exemplo, né, conhecendo todas aquelas personagens, embora cada uma estivesse ocupada numa determinada posição, cada um tinha a sua própria história também. Não era simplesmente assim um espírito que trabalhava naquela enfermaria. Era um trabalhador da enfermaria, mas era um espírito que estava ali se desenvolvendo, teve a sua história passada, tem a sua história presente, já se programava para o futuro também. Né? E essa conversa aqui foi bem interessante. Né? Então, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né? Dudu lembrou ali, né? Kardec foi incrível, né? Muita admiração por esse homem, sim. Né? Exatamente porque o trabalho que ele fazia era de fato um trabalho muito sério. Era um trabalho com muita responsabilidade, com muito cuidado. Né? E está aí para nós depois, trazendo esse grande conteúdo. Então finalizamos por aqui o nosso encontro de hoje, pessoal. O próximo texto que nós vamos estudar serão Espíritos Impostores, o falso padre Ambrósio. Né? Então isso aqui vai ficar para a semana que vem. Né? E pior que a gente vai ter que esperar uma semana para esse próximo estudo, né? Porque dá vontade de ler no nosso próximo encontro, né? Mas tudo a seu tempo, né? Nós temos aí toda a nossa imortalidade pela frente para ler esses artigos, sem ansiedades, sem precipitações, né? Vamos lá. E o bacana é que quanto mais a gente estuda e depois a gente chega nesses artigos, fica tudo tão claro, né? Tudo tão simples. Para muitos que chegam pela primeira vez, leem esse artigo, ficam impressionados ou ficam desconfiados, e no nosso caso, tendo essa base de estudos, nós chegamos ali, lemos, fazemos uma interpretação, absorvemos com facilidade o ensinamento que é transmitido.